Eu vou mostrar para vocês aqui o curral, aqui onde ficava aqui os animais. E naquela época era muito importante para a função dos pessoal que moravam no interior, tanto na parte de alimento como na parte de tração. Era usado como eles usavam na parte de roça e nos engenhos também eles usavam. Aqui tem os coxos onde colocavam os tratos, né? Colocava comida, os animais, podia ficar os cabritos, ou o terneiro, o boi, assim. E aqui ficava a parte de curral também, que era para porco. Aqui, como por exemplo, se dá uma olhada aqui, é forrado. E isso significa o quê? Que aqui o porco ficava aqui e a parte de fezes, essas coisas, urina, caía tudo embaixo. E então essa madeira aqui, ele é assim, roliça, o soalho, que é para não ficar liso. Porque se fosse piso, ficava muito liso. Aí não prestava. Ali já era mais para cabrito, cabra ou terneiro, aí então era o terreno mesmo. A parte que hoje é conhecido como nós no sítio, que chamava de privada, né? Ou patente, que a gente chamava isso aí, sabe? Inclusive, como eu morei no sítio, eu cheguei a fazer uma dessa aqui. Não tinha luz, não tinha nada, mas mais a retirada da casa. Aqui não. Aqui, como é um espaço longe lá da casa principal, e aí ficou aqui mais nos fundos, como já aproveitaram e fizeram o curral, e fizeram também aqui a parte da patente. Era para pessoa adulto, o maior, e o menor é para criança, que é a parte da lavanderia daquela época lá, ó. Ali está uma parte do tanque, ali tem uma esfregadeira. Esse aqui é barril, que é onde armazenava água. São os pequenos tachinhos, no caso, assim, né? Para colocar roupa. Isso aqui, ó, aquele ali, ele é cheio de dente por dentro. E o que acontece é o seguinte, eles pegam ali naquela manivela. Hoje, para você torcer a roupa, você tem a máquina que você pode usar, né? Hoje tem a máquina que você pode usar, a máquina de lavar, essas coisas tudo que torce. Mas antigamente não tinha essas coisas porque não havia luz. Então o que acontecia? Ali, eles colocavam a roupa naquele buraquinho, dentro ali, e começavam a rodar. E aí dentro tem um disco que é todo com dente. E aí eles colocavam ali e iam puxando do outro lado. E começava a rodar, então, e embaixo, aqui ó, tem o coxo, que é onde armazenava a água que saía da roupa. Aí a roupa passava por ali por dentro, e ela ia rodando, ela ia torcendo, ficava bem sequinha e estendia. Então, vocês conhecem muito bem que isso aqui é um pilão, onde socava o café, triturava o milho, essas coisas aqui, sabe? Aqui nós temos aqui também aqui uma pequena banqueta e uma bacia aqui, uma bacia de madeira, aqui ó. E aqui nós temos aqui uma mesa que eles usavam para cortar qualquer coisa, picar alguma madeira, estava ali, sentavam lá e eles cortavam aqui nesse toco aqui, ó. Pode ver que tem os pezinhos aqui, ó, ele ficava apoiado no chão. Aqui, chega para cá. Aqui temos um tacho. Esse aqui é um tacho que eles usavam para fazer torresmo. Quando eles matavam os porcos, aí vinha a banha, a gordura, fazer o torresmo que é hoje, tem no mercado que o pessoal compra. Então esse aqui é onde fabricava a parte de torresmo. Isso aqui que é o chamado de tacho. Aqui nós temos também um arado. Isso aqui era para virar a terra, para fazer a plantação, aquelas coisas, tudo, sabe? Eu plantava mandioca, milho, feijão, enfim. Lá tinha a parte de enxada lá, que é a pá. Aqui, essa parte aqui ficava rodando no chão, aqui. Lá tem aqueles dois cabos lá, a pessoa ficava segurando. E aí a pá ficava apoiada aqui embaixo, ó, que é aquela lá, ó, a enxada no caso, né? Onde ela virava a terra. Usar a enxada manual, né? Então eles usavam aquela lá que era mais rápido também. Então eles faziam rapidinho, quando o terreno mais plano, né? Eles usavam aquilo ali. Aí quando era pedregoso, aí já usava a enxada. Essa ali é uma parte de serra. Ali temos uma enxada, lá na frente mais um rastel. Ali nós temos alguns arreios
que era usado no cavalo, por isso que eu falei, que era no cavalo, que era usado nessa parte aqui. Você olhar lá, ó, também usava também a extração como boi, aquilo lá é uma canga, aí usava também nessa parte ali. Ali tem embaixo também, tem uma canga grande, que é para 2 boi, e embaixo tem uma canga pequenininho, que é usado como um cabrito, cabra, que usava nela, numa só. Ou um pequeno terneiro também, né? Um pequeno terneirinho usava uma canga só pequena. E a de cima era para 2 boi. Então aqui nós temos um forno, que vocês conhecem muito bem, fazer pão, essas coisas tudo que vocês podem fazer. Aqui nós temos um rebolo. Esse rebolo é o seguinte, aqui é para molar ferramenta. E naquela época, como falei, já não existia luz elétrica. Então eles usavam aquele rebolo, colocavam um pouquinho d'água, colocavam a ferramenta, a enxada, a foice, o machado, e com a água eles iam rodando ali. Esse aqui é uma tafona. Eles usavam para triturar alimentos, certo? Daquela época lá, milho e outras coisas mais, chamado de tafona. Tinha que ter algum lugar para guardar os grãos. Aí usava esses aqui, ó, esses pequenos coxinhos. Colocar os grãos, milho e outras coisas mais. Tá vendo isso ali? Isso ali é um espremedor de fruta, laranja. Ali, ó. Eles colocavam a laranja ali e saiu rodando, e rodava lá na manivela. Bem interessante. E prático. Lá tinha uma baciazinha para lavar a mão, que é toda de esmalte também. Aquilo lá, hoje você compra até no mercado lá, ó, que é um filtro de água. Se vocês verem aquela banqueta ali onde o pessoal sentava para ficar aquecendo do fogo, do fogão, e também servia como depósito de lenha. É um caixote embaixo. Lá também já temos um ferro, aquele lá é um ferro. E antigamente, o que acontecia? Pegava a brasa do fogão, colocava dentro dele, e com o calor da brasa, já aproveitava e passava a roupa, só que de vez em quando tinha que trocar, porque aí a brasa ia se apagando e ia esfriando, aí trocava, tirava aquela brasa, colocava de volta no fogão, pegava a brasa nova e colocava de volta no ferro. Aí ali, ó, se vocês verem em cima ali, ó, tem um fazedor de bafo, o coração, a gente conhecia como, não sei, hoje só conhece como um coração, o bafo. Aí quando eles assavam uma parte, eles tiravam toda a roda, que eu já expliquei em outros vídeos, né? Eles tiravam toda a roda da chapa, e aí quando assavam um lado, estava bom, eles viravam e passar o outro lado, para o outro lado ficar pronto, certo? Esse aqui, vocês conhecem, já viram, talvez em filme mais antigo tem, que é um soprador do fogo. Aqui é a cozinha. Se vocês olharem aqui, a toalha, toda de xadrez, que é daquela época. Aqui nós temos as xícaras, que são todas esmaltadas. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma luz de querosene. E naquela época, como falei, não existia luz, então eles usavam, aqui colocava a querosene aqui dentro, e acendia o pavio, e com elas eles usavam para iluminar o local. Aqui nós temos aqui um moedor de grãos. Usavam, por exemplo, o arroz, o trigo e outros cereais que eles usavam para moer ali. E vocês olhem bem que as louças são tudo esmaltadas. Lá nós temos ali como um armário para guardar as louças que hoje tem. Lá nós temos lá um armário. Aquele lá a porta é uma tela. Aquela tela é para não entrar mosquito, como naquela época era muito mato que existia, então tinha muito bichinho. Então eles usavam aquela tela que era para proteger, para não entrar para as louças. Ali também nós temos outro armário também. Lá uma balancinha para pesar os produtos. Como vocês podem ver, a cadeira vê como ela era toda tecida, assim como cipó, que é daquela época, palha também, ou taquara, era feita assim as cadeiras. E também banco, usava os banquinhos. Essa aqui é a sala de estar. Vou começar primeiro com esse ali, ó. Vocês estão vendo esse instrumento? É conhecido como uma citara, ou como um violão de mesa, e ela tem um som de harpa. Então, que eles usavam daquela época, bem bacana. Já que estamos falando de instrumento, vou completar com mais um, que é aquele lá, ó. É um acordeão. Hoje ainda usam, por exemplo, nas festas lá, a Fena Chopp, ainda usam
aquele lá, tem os alemão ainda usa lá, bem bacana, tem um som legal. Um relógio, né? E hoje é muito importante e vale muito. Ele é um relógio grande. Aqui nós temos uma pequena lamparina aqui em cima da mesa. O que acontecia? Ali embaixo eles colocavam a querosene ou o óleo de baleia também, que dava. Aí em cima tinha um pavio, eles acendiam e aí dava claridade aqui para a sala de estar. Isso aqui é uma máquina de costura. Inclusive a minha mãe tinha uma dessas e eu consertava. Quando estragava, eu consertava porque era simples de vez. Lá embaixo, lá, ela ia com a correia de couro lá e ali com o pé eles iam fazendo para cima e para baixo e costuravam. E ela costurava muito bem. Então lá temos uma cadeira de balanço. O pessoal assim, aqueles sentavam lá e ficavam se balançando, cansado. Era gostoso. Enquanto a mãe estava aqui, ou a esposa estava costurando, o esposo estava lá descansando. E assim, se vocês olharem lá no canto, aquilo lá é uma escrivaninha. Lá tem as partes, as gavetas maiores, onde guardava lá os objetos, papel e outras coisas mais assim que podiam colocar. Em cima lá tem uma mais estreitinha. Aí você puxava lá para fora, é onde conseguia escrever suas cartas. Também tem uma parte que é mais inclinada para baixo, é uma tampa. Também puxava, levantava a tampa e podia escrever as cartas, enfim, o que vocês quisessem escrever. Lá acima da escrivaninha, nós temos um lampião. Aquilo ali é um cachimbo já para aqueles mais chique, que tinha aquelas barbas compridas. Você sabe, não, a minha tá curtinha, sabe? Mas aí, interessante é o seguinte, mas aí vocês perguntam, tá, mas por que eles usavam assim tão comprido o cachimbo? É porque que naquela época eles usavam cera na barba, para ficar assim bem bonita, assim, e o bigode, lembra que tem aqueles bigode assim torcido? O meu, deixa eu ver, não dá, não dá para torcer, mas aí tinha aquele pessoal que tinha. E como, se eles usassem aqueles cachimbo curtinho, aí o que acontecia? Como eles tinham cera na barba, aí acontecia, podia pegar fogo na barba. Então eles usavam o cachimbo comprido, porque aí distanciava da barba, não tinha problema. Isso aqui é a parte do quarto. Aqui, se eu mostrar para vocês, a cama. E naquela época usava como capim ou palha de milho, que era toda desfiada, e aí fazia a parte do colchão. Então ficava assim alto e ficava bem fofinho, gostoso mesmo, sabe? Aqui no canto aqui nós temos um baú que era usado como para colocar a parte de cobertor, colchoado. Aqui nós temos uma caminha de bebê que era conhecido como berço. Vocês podem ver que embaixo o pé dela é assim, que é para poder balançar. E aqui também temos um pequeno baú para guardar a roupa do bebê. Se vocês olharem lá na cabeceira da cama, do lado, naquele canto lá, ó, lá em cima temos um lampião, pequeno lampiãozinho com regulador, que regula a claridade. E do lado temos uma Bíblia. E também é um pequeno criado mudo, com a gavetinha, onde colocava ali a Bíblia ou outras coisas. Em cima, se vocês olharem, tem ali tem uma frase escrita em alemão, que diz assim: todos os problemas que você tiver lá fora, não traga para dentro, traga para dentro para paz, alegria e harmonia. Então está escrito em alemão lá. Parte de lavatório, de manhã, quando eles levantavam, aí lavavam o rosto, ou à noite também. Ali tem a bacia com água, ali tem um pequeno para colocar água, lá uma saboneteira. Também temos um guarda-roupa conhecido, né, para colocar a roupa de cama, cobertor, ou às vezes até a roupa de dormir. Se vocês perceberem que naquela época lá, antigamente as casas eram construídas em charmel, que tem esse tipo de madeira aqui, sabe? Então aí, e depois eles usavam tipo como amarração. Se vocês perceberem da construção, isso aqui, no caso em madeira, e vocês olhar aqui bem aqui, ó, é tudo tipo encaixe. Isso aqui são pequenos torninhos de madeira que fazem um furo. Por quê? Porque não usava o prego, porque o prego ele rachava ou passar do tempo, enferrujava. Então eles usavam
encaixe, fazia um pequeno encaixe na madeira, essa aqui encaixava na outra e usavam pequenos tornezinhos, chamado de torno, né? Um furo, e a própria madeira eles faziam o encaixe com alguma cola. Ó, vocês podem ver, tudo assim, ó. Ó, se vocês olhar aqui a coluna também, tudo na parte de encaixe, nada de prego, tá? Tudo na parte de encaixe, uma com a outra, fazia o entalho na coluna, encaixava a madeira e usava pequenos torninhos de madeira. Aqui, se vocês verem, é uma mão chamada de mão francesa, que é para dar um apoio nessa viga aqui, ó. Se vocês olhar aqui, ó, aqui já não tem pino. Então, se você olhar aquele desenho, é uma espécie de Lego, que como eu falei, aqui é uma mão francesa, né, que é para dar apoio, sustentar a coluna, as madeiras. Deixa eu voltar aqui atrás. Se vocês olhar aqui, isso aqui é que elas eram numerada. Então, cada madeira dessa é numerada, que é para colocar em seu devido lugar. Na parte da construção de tijolos, eles usavam barro com capim, essas coisas, para dar sustentação na massa, para dar uma liga melhor. Ó, se vocês olhar lá em cima, lá, ó, tem aquelas aberturas, que é a parte de ventilação, para arejar o ambiente. Então ele não ficava totalmente encostado do forro, ele deixava uma abertura, tá? Tanto lá como embaixo também. O soalho ele é alto do chão, por causa da umidade, para não vir umidade para dentro de casa. Então ele sempre ficava acima, mais ou menos um meio metro acima da terra, que era construída as casas. Detalhe aqui que eu vou falar para vocês. Sabe qual é a função disso aqui? Não é para ficar rodando. Não, a função disso aqui é porque a janela é de veneziana. As folhas, isso aqui são tudo folha para tampar. Aí tem a parte de vidro que fica dentro e tem a veneziana. Então, para ela não ficar batendo, aí trazia a folha aqui, colocava aqui dentro e prendia ela aqui, ó, sabe? Prendia ela aqui, ó, né? Ó, assim, ó. Vocês olhar aqui nessa vitrine, remete o povo existente da época, que era de descalço, né? Depois do descalço passou para o calçado, que é o tamanco, e depois passou para botina dentro e o tênis, que é os tempos de hoje. Isso aqui é um arado. Então aqui é a roda que ficava no chão, rodando. Aqui também era uma espécie de roda que ele ficava guiando. E essa aqui era a enxada, ela ficava virando a terra. Ela virando a terra para fazer as plantações, mandioca, milho, feijão, enfim, o que fosse. Ali, ó, ficava uma pessoa segurando lá no cabo. E aqui amarrava lá o boi, o cavalo, para ir puxando. Nessa parte aqui, ó, nesse gancho aqui, ó, já o cavalo ou o boi era cangado e puxava lá, e lá a pessoa ia direcionando lá, ó, naquele cabo. Aqui nós temos um carrinho de mão, que é muito comum, hoje é de lata, mas naquela época, como não existia, então feito de madeira. E temos um cestinho para você colocava grão, que hoje também tem, uma enxada e um par de tamanco. Ó, aqui temos um painel, e aqui também tem algumas frases aqui, ó, e ainda diz aqui, ó, todos somos imigrantes, e são em vários idiomas, né?
Bem bacana. É um relógio chamado relógio carrilhão. Ele é feito em canela preta. Esse aqui já é um painel mais completo, que retrata um pouco mais da história. Em português seria mansão, onde o Frederic morava. Aqui conta um pouco mais da história, o pessoal andando aqui na rua de terra, porque antes era de terra aqui na Rua das Palmeiras, que fica aqui em frente do museu. Bem no início do casarão, como que era. Meu nome é Antônia Laura, nós somos de Roraima e viemos para cá, para Joinville, para apresentar um projeto, né? O nome do nosso projeto é Urubus, Vilões ou Mocinhos do bioma de Rorainópolis. Meu nome é Ana Beatriz. Certo. E você? Meu nome é Isabela. Meu nome é Júlia Han. Érica, há 7 espécies de urubu e no Brasil há 5. E essas espécies são o urubu da cabeça vermelha, o urubu da cabeça amarela, o urubu da mata, o urubu da cabeça preta e o urubu rei. Que legal! E a predominância dos urubus da nossa região é o urubu da cabeça preta, né? Que é o que geralmente tem nas áreas urbana e também rural. Os urubus, eles podem comer alimentos em decomposição, Certo. sem ter nenhuma doença, porque tem um ácido dentro da barriga dele que pode matar qualquer bactéria. É? E ele não pode morrer. Aí, e os outros animais, se eles comessem alimentos em decomposição, eles poderiam morrer também. Sim. Porque os humanos, eles pegam o seu transporte e viajam, igual a gente para chegar aqui. É. E os urubus, eles sobem na bolha de ar quente e ficam planando lá. E eles podem planar até 200 quilômetros. Os urubus, quando eles estão voando, eles podem ver um pequeno roedor lá de cima. É? E os 3 deles, eles têm o olfato mais aguçado. Vermelha, o urubu da cabeça amarela e o urubu da mata. Urubu da mata. E os que têm a visão mais apurada é o urubu da cabeça preta e o urubu rei. As pessoas, elas têm medo, né, dos urubus, mas ao mesmo tempo curiosidades deles. As pessoas acham que os urubus, eles são nojentos e que não são nada importante para a natureza. Mas se a gente não tivesse os urubus, a gente ia ter muitas doenças, tipo raiva, antraz, botulismo, cólera, leptospirose e várias outras. O urubus, ele tem um papel fundamental na natureza, né? Ao contrário do que muitos pensam, eles não são transmissores de doença, eles podem, na verdade, prevenir as doenças, né? No caso, assim, combater as doenças, porque ao tempo que eles estão consumindo os animais em decomposição, além da questão de eliminar o mau cheiro, né? Eles também estão eliminando essas doenças que a Júlia falou muito bem. Assim, que as pessoas possam olhar para ele com outro olhar, né? Porque você olha com preconceito, mas você não conhece. É tipo, você tem preconceito de uma pessoa, você não conhece essa pessoa. Da mesma forma são os urubus. É uma ave importante e quem sabe tem uma importância tão maior do que a gente já vem pesquisando, né? Que são os limpadores da natureza. Então a gente pede assim, quando você vê um urubu por aí, olhe para ele com respeito. Não olhe só com aquela carinha de nojo, né? Como se ele estivesse assim, sendo alguém ali vilão na natureza. Não, ele é mocinho. Ele vem com esse papel de limpador, de
de contribuir, né, com o nosso meio ambiente. É aquele Então, ditado, isso. como diz, né? Quem vê cara não vê coração, né? Isso. Me perguntando, será se vale a pena fazer esse projeto, né? E hoje eu vejo que ele foi muito importante, porque quando a gente fala assim, qual é o nome do projeto de vocês? Aí nós falamos urubus, aí todo mundo, poxa, que legal! Ninguém nunca tinha falado sobre isso, ou quem fala, né, são os pesquisadores, né, os cientistas, mas assim, geralmente não é um tema muito debatido na sociedade, né, sobre a importância de preservar. E vocês sabiam que o Dia Internacional de Conscientização dele foi no sábado do dia 6 agora? É? Tem um dia de, justamente por causa da necessidade de preservação da espécie. Preservação da espécie. Isso, porque onde não tem urubu, olha o tanto de doença, né, que pode estar cometendo na natureza. Então a gente tem que olhar com esse olhar, dando importância para essa ave, que não é rara, é uma ave que você vê planando aí pelo céu, mas passa desapercebida aos olhos de muitos, né? Então é esse nosso projeto, nós estaremos na FEBIC, né? Nós convidamos quem quiser participar do projeto e ir lá prestigiar, né? Não só o nosso, como de várias crianças, jovens, né? Que estarão por lá. Vai ser agora do dia 8 ao dia 12, mas preferencialmente do dia 9, porque vai estar aberto ao público, né? Para estar dia 9 agora, né? Isso. Os urubus, eles não fazem ninho, eles só põem seus ovos em tocos de paus loucos, em cima de caixas d'água, em cavernas, em pedras. Quando eles nascem, eles são brancos. E como ele vai passando da sua jovem, vai passando sua vida, ele vai ficando preto. E o urubu-rei, que é branco, ele nasce preto e vai ficando branco ao longo do tempo. Só lembrando que o nosso ID lá, quando forem procurar, né, que é a identificação, é o 333, tá bom? Ao stand. Aí eu acredito que por esse stand vocês vão nos localizar. E vocês vão encontrar lá um urubu e algumas maquetes que remetem, né, à vida do urubu, então, que as crianças estarão apresentando. Então vai ser fácil de encontrar. Quando olharem, né, para o rostinho delas, já vão perceber logo que são essas meninas que são guerreiras, que vêm de longe para apresentar esse projeto. Conseguimos ver por pesquisa literária, né, bibliográfica, mas segundo as lendas populares, o urubu, quando ele morre, ele não exala nenhum odor ruim, né, nenhum odor. E nós concluímos que não, porque nós, durante a pesquisa, nós tivemos contato com 3 urubus mortos. Inclusive a gente quer chamar a atenção, né, que as pessoas não olham ela com um olhar cuidadoso e às vezes acabam atropelando aquela ave ali no meio da estrada. E durante esse processo que a gente encontrou essas aves, né, mortas, nós percebemos que realmente quando ela morre não exala nenhum odor assim ruim, né? E outra coisa interessante é que eles não consomem um ao outro. E também não há nenhum bicho, um outro animal que vá consumir o urubu. Encerramos nossa visita ao Museu de Imigração e Colonização de Joinville com uma surpresa muito especial. Conhecemos um grupo de meninas e sua professora que vieram de Roraima para participar da FEBIC, aqui em Joinville, Santa Catarina. Elas compartilharam conosco o incrível projeto Urubus, vilões ou mocinhos, mostrando como a ciência e a curiosidade podem transformar a forma como vemos o mundo. Fica aqui o nosso agradecimento a elas pela troca e pela simpatia nesse encontro tão inspirador. E você, gostou desse passeio? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aventura!